Fala aí, rapaziada. E a situação do colombiano Carrascal, rapaz, tá de rosca virando novela das 8. Dizem que é questão de dias para ele ser apresentado na Gávea, mas o papo tá enrolado. O clube garante que só falta acertar uns documentos para bater o martelo, enquanto jornalistas falam que o entrave tá no representante do jogador. No fim das contas, só nos resta esperar, né? E aí, nação? O que vocês acham? Vem ou não vem? Bora acompanhar as notícias. Carrascal, havia ali um problema de comissão de empresário e tal, isso está praticamente contornado, só que como eu trouxe a informação, inclusive nas redes sociais, nessa quinta-feira, a notícia que corria na Rússia, na quinta-feira, era algo que a gente já tinha ouvido falar e lá eles confirmaram, digamos assim, reforçaram essa informação. O Dinamo Moscou só aceitando liberar o Carrascal mediante a contratação de um outro jogador para a sua posição. Esse jogador contratado é o Rubens, do Atlético Mineiro. Faltam detalhes para essa negociação ser acertada. E aí, acertando a contratação do Rubens, o Flamengo poderá ter o Carrascal. E o que acontece? Por conta de toda a situação da Rússia, há uma dificuldade para a remessa de dinheiro, negociações internacionais. A Rússia, você sabe, está em guerra, está com problemas diplomáticos, né? Guerra com a Ucrânia e tudo mais. Então, o que deverá acontecer? Tá? O Flamengo paga ao Atlético Mineiro, os valores são próximos da compra do Carrascal, 12 milhões de euros, né? O Flamengo comprando, eu acho caro, e a venda do Rubens. Os valores não são idênticos, mas pelo que eu apurei são próximos. Então o Flamengo paga ao Atlético, tá? O Atlético libera o Rubens para o Dinamo e o Dinamo libera o Carrascal para o Flamengo. As diferenças que acontecerem aí de grana, eles vão ter que fazer algum tipo de acerto. Não tem o valor exato do Rubens, eu sei que é próximo, tá? Mas enfim, a operação deve ser feita dessa maneira, é o que está sendo comentado aí nos bastidores, é a maneira que estou encontrando para viabilizar essa contratação. Então seria o Carrascal, meia, que também pode jogar pelo lado e tal. Já tem o Saul, né, que já foi apresentado, mas esse homem para o meio campo, o Emerson para o lateral direito. Então essa é a situação do Carrascal. Tendência é que esse nó seja desatado nos próximos dias, certo? Então, né, de um possível reforço do Flamengo, né, Mauro? Queria que você desse a informação e depois completasse com a tua opinião. O Flamengo está muito perto de contratar o meia colombiano Jorge Carrascal. Parece que as negociações destravaram, né, Mauro? O Flamengo vai pagar. O que eu acho difícil de entender, pelo menos nesse momento, é porque o jogador que custou o Dinamo de Moscou 5,5 milhões de euros, em 2 anos aproximadamente, vale 12 milhões jogando só na Rússia. Porque os russos não podem jogar as competições internacionais devido à guerra com a Ucrânia. O Flamengo, a informação que tem do Flamengo é que não, observamos o jogador, ele evoluiu muito e tal, ele se encaixa nesse que a gente precisa. Ok. Mas como é que valoriza tanto jogando só no campeonato secreto da Rússia, né, que só eles veem? Isso eu acho curioso. E até que ponto as competições, né, campeonato e Copa, das quais ele vem participando, o desafiam tecnicamente para você ter uma real noção dessa evolução. Nenhum jogo internacional e tal, sabe, Champions, Conference, Liga Europa, nada. É só uma coisa que me chama a atenção, porque ele se valorizou em mais de 100% em 2 anos. A contratação não é o problema, acho que os valores é que me chamam a atenção. O valor de mercado que ele tinha é esse salto. Um jogador de 27 anos jogando na Rússia. A diferença, ele sai da Rússia, vai jogar na Inglaterra, na Espanha, ele tá bem, entendeu? Mas, não, o cara foi jogar lá, se destacou. Assim, uma coisa, um caso de espécie, assim, eu fico meio com a pulga atrás da orelha. Eu até vi, Mauro, para variar, né, algumas pessoas distorcendo isso que você falou, porque até para explicar, não é a valorização, porque a valorização é normal se o jogador tá bem, né? A gente pode pegar exemplos aí do próprio... Mais que o dobro, valia 5,5, vale 12. Esse é o ponto, entendeu? O Boto é um negociador, não é? Isso. Aí quando ele vai negociar, ele pega o jogador que valia 5,5, ele agora paga 12. Por que vale 12 agora? O motivo da valorização que eu conto. O que ele fez para valer 12, jogando na Rússia, apenas na Rússia? Contra vários times que são bem fracos, inclusive, né? O que ele fez? Por que essa valorização? A sensação que eu tenho é que, independentemente do resultado de como ele vem a jogar, os russos foram melhores negociadores do que o Flamengo. É isso. Essa é a minha leitura desse momento. Isso independe de jogar bem ou jogar mal. Se assim que veio, vendeu por 7, 8, 9,
Já é uma boa valorização. 12 é mais de 100%, gente. Porque tem que comer a bola, tá jogando pra cacete, assim, mudou tudo. E ele foi pro CSKA e depois no Dinamo. Isso. Você acha, não tem como a gente saber como é que ele vai render. Mas característica, Mauro, você acha que é uma boa contratação do Flamengo? Temos características que pode ajudar? É o que eles querem um jogador como ele. Pode jogar pelo meio, pode jogar pela ponta e que tem um drible curto e tal, que pode abrir defesa. Enfim, uma característica que eu apresento. Então vamos ver. Também depende de como é que o Felipe vai usá-lo, né? Vai fazer o que o Gerson fazia pela direita, vai fazer pela esquerda, seria isso? Vai disputar a posição com a Arrascaeta? Como é que vai ser? Tem que ver como é que ele vai ser utilizado. Só para deixar claro aqui, né? O Flamengo deve pagar 12 milhões de euros, tá? De forma sem precisar de metas e de forma parcelada. Tá? No primeiro momento o Flamengo queria pagar 10 milhões, mas o acordo foi fechado em 12 sem metas, tá? Então 12 milhões de forma parcelada deve ser o valor que o Flamengo deve pagar aí pelo Jorge Carrascal. André Rocha, fale um pouquinho do colombiano aí que deve estar chegando no Flamengo, né? Se ninguém vetar, se não mudar nada, deve estar chegando, né, André? Muito caro e não me empolga em termos de... Para mim não justifica esse investimento em termos de desempenho, mas vamos ver se de repente for um olhar bem clínico, né, da evolução do jogador e projeção Rússia-Brasil pode render, ou então uma questão de encaixe. Não, a característica dele vai encaixar perfeito com o que a gente quer e tal, mas assim, olhando assim à distância, em termos de negociação, péssimo, cara. Não existe dar 12 milhões num jogador desse. Existe, né? E não fez muita coisa para empolgar, para justificar um investimento desse, o cara jogando na Rússia. Sim, é aquela coisa que se der certo, eu falando do meu lado torcedor, sempre deixo claro aqui, prefiro ser feliz a ter razão. Óbvio que não vou torcer para dar errado, para eu poder dizer eu avisei, isso eu não faço nunca. Isso aí eu acho de uma assim, é ser pequenininho, né, fazer esse tipo de coisa. Eu dou minha opinião aqui, eu olho, nunca vi nada demais nesse jogador, acho, como diz o pessoal do Sul, acho um meia pica-couve, é aquele cara que joga curtinho e tal e não sai nada dali, né, e muito caro, justamente por não ver grande coisa nele, acho muito caro. Então, vamos ver se dá certo. Ainda sobre o Carrascal, até para as pessoas entenderem, né? Ontem eu fiz um comentário sobre isso na rede social. Mas se contrata reclama, se não contrata reclama. Não é reclamar, é avaliar, caramba. Porra, não é possível, não é uma reclamação. É um comentário, esse é o nosso trabalho. O torcedor não tem obrigação de fazer o que eu estou fazendo agora, ficar fuçando sites e fazendo levantamentos de quanto custou o jogador e tal, para poder formar opinião. A gente tem que entregar isso de bandeja. Então você vê que no SofaScore, Milionários de Bogotá, surgiu. O Sevilha, 900 mil euros. Aí emprestado ao Karpat Live da Ucrânia. Aí voltou para o Sevilha. Aí o Karpat comprou 2 milhões de euros. Aí emprestou o River Plate, 500 mil euros. Aí comprou, o River comprou 2 milhões e meio de euros. Aí foi emprestado ao CSKA Moscou por 300 mil euros. Ao final, o CSKA comprou por 6 milhões de euros em 22. E aí, em agosto de 23, ou seja, vai fazer 2 anos agora, mês que vem, ele foi vendido por menos. O CSKA comprou por 6 milhões de euros e vendeu para um outro time de Moscou, que é o Dinamo rival, por 5,5 milhões de euros. E aí, 2 anos depois, menos 2 anos depois, o jogador pula de 5,5 milhões de euros para 12 milhões de euros, sendo que ele só joga o Campeonato Russo e a Copa da Rússia, que não são torneios tão desafiadores. Quando enfrenta lá um Zenit, um CSKA e tal, o Lokomotiv, os times maiores, time pequeno, só joga entre eles. Que salto de qualidade foi esse? Para ele valer 12. Se o Flamengo compra por um pouco mais do que esse 5,5, ok, uma tentativa, tem uma característica X. Observar o mercado, trazer por um preço que não é... A 12 milhões, é isso que eu estranho. Por que ele se valoriza tanto?
Se ele chegar aqui e comer a bola, eu vou continuar com a mesma opinião. É muito caro. Entendeu? Independentemente do desempenho dele, é caro. Porque o que faz um jogador de 27 anos pular de 5,5 para 12 milhões? Isso me lembra o Pablo. Em 2019, o Flamengo queria comprar o Pablo, que teve 4 meses ótimos no Atlético Paranaense, já tinha 25, 26 anos, alguma coisa assim. Aí o São Paulo, o Atlético pediu 7 milhões de euros. O Flamengo chegou em 5,5, que eu já achava uma loucura. Aí o São Paulo cobriu, pagou lá os 7 milhões que o Atlético Paranaense pedia. O que deu no Pablo? Nada. Nunca virou nada. Aí voltou, agora tá no esporte, né? Não se firmou. Pois é, não tem nada. Quer dizer, às vezes o jogador tem uma fase, então mesmo que a fase dele seja boa, eu acho muito dinheiro. O cara nunca chegou perto de 10 milhões de euros, gente. De repente vale 12. Ah, os justos queriam 15. 15 não, vou dar 7, 8. Ah, então não compra, pô, fica aí. Vai atrás de outro, não é? Ué, trouxe um ucraniano para ser o cara dos scouts. Tem lá já a equipe do Flamengo, tem o Benjamin. Eu duvido que esses rapazes não consigam apresentar outras opções. Certamente sim. Então, é isso que eu não entendo. O valor investido me parece desproporcional em relação a toda a trajetória de Carrascal. Não dá para entender. Repetindo, gente, CSKA Moscou comprou o River Plate por 6 milhões de euros. Vendeu para o Dinamo de Moscou, um time rival, por 5,5, por menos. Aí o Flamengo vai pagar o dobro do que ele custou no pico de valorização dele. Por que tanta valorização? O que aconteceu? Enfim, porque se cabe ao Botson, grande negociador, não é isso? Cabe a ele, é o papel dele. Então, realmente, esse cara vai ter que chegar aqui e resolver todos os problemas do time do Flamengo. Então, uma valorização dessa, esse cara se transformou num jogador extraordinário. Vejamos, né? Mas é caro, isso é caro. A contratação, não sou contra, é uma tentativa. Mas esse valor, eu acho um pouco demais pelo histórico dele, que já mastigamos aqui, para que as pessoas possam entender, veja aqueles que relutam entender. E aí, torcedor, diz pra gente o que vocês acham. Aguardamos seus comentários, ok? Gratidão por acompanhar o trabalho até o final, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Fui!